de Cristo esteja com você. Mais uma vez aqui estamos, mais um sábado na presença de Deus, onde quero compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, com o coração e a mente de vocês. Que vocês possam ser edificados, que vocês possam ser transformados através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. O mensageiro que vos fala não é nada, mas a mensagem que é a palavra de Deus, essa é importante. E é essa oração que eu faço para Deus em relação a quem essa palavra alcançar. Que a palavra possa ir até onde eu não posso ir. Que a palavra possa penetrar na divisão, na alma e no espírito, apta para discernir os corações e fazer com que você seja ricamente edificado. Eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 21, alguns versículos apenas, do versículo 15 até o 17. Diz assim a palavra de Deus: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Essa é a terceira vez que Jesus se apresenta aos seus discípulos depois de ressuscitado. Jesus tinha apresentado uma vez no cenáculo, outra vez depois de uma semana, no outro domingo, e agora a terceira vez Jesus se apresenta junto ao mar de Tiberíades, junto com não todos os discípulos, mas apenas um grupo deles, cerca de 7, ao que João relata. Os discípulos tiveram muita dificuldade para assimilar a ressurreição de Jesus. Por mais que Jesus tenha falado, por mais que Jesus tenha avisado de que isso ia acontecer, eles estão com dificuldade de assimilar essa nova situação, essa nova realidade que é lidar com o Jesus ressuscitado, o Jesus ressurreto. Eles não sabem o que fazer em relação a isso. Eles estão perplexos demais. Eles estão assombrados demais. Porque o Jesus agora que aparece não é mais o mesmo Jesus de antes. O corpo de Jesus está diferente. É um corpo que aceita o toque humano, que come e bebe na presença deles, mas também é um corpo que atravessa a matéria. É um corpo que sai de um lugar e vai para outro, à velocidade da luz. É teletransportado. Tudo isso está sendo muito difícil para uma mente racional assimilar essas coisas. Porque o corpo ressurreto de Jesus é diferente do corpo de Jesus até a sua morte. Nós teremos um corpo assim quando ressuscitarmos no último dia. Assim será também o nosso corpo. Então eles têm muita dificuldade de assimilar isso. E quando você tem dificuldade de compreender alguma coisa, você tende a se apegar àquilo que você conhece, àquilo que faz parte do seu dia a dia e da sua realidade. E é por isso que Pedro resolve: vou pescar. E quando Pedro diz vou pescar, aqueles que estão junto com ele, os outros 6, dizem: estamos juntos, vamos com você. E eles vão pescar lá no mar de Tiberíades. E a Bíblia fala que eles pescam a noite inteira. Eles se esforçam a noite inteira para pescar, para passar o tempo, para estar em um ambiente controlado, onde eles controlam a situação.
Alguns deles são pescadores, o próprio Pedro e também João e Tiago. Só que a Bíblia fala que eles não pegam nada. Eles ficam a noite inteira tentando e não pegam nada. E de manhã, já com certeza cansados, depois de uma noite de árduo trabalho, Jesus se apresenta para eles na praia. Eles estão a alguns metros da praia. E Jesus então grita para eles: "Ei, vocês aí, tem alguma coisa para comer aí?" Eles respondem: "Não." E Jesus então diz, eles não reconhecem Jesus de primeira. E Jesus então diz: "Lança a rede ao lado direito do barco." E eles obedecem aquele estranho, entre aspas. E quando eles lançam a rede, lá tem um cardume de peixes esperando para ser apanhado, porque escutaram a voz do seu Criador. E quando eles puxam a rede, vêm muitos peixes. A rede está se arrebentando. E quando eles percebem o que aconteceu, João, que é o discípulo a quem Jesus amava, diz: "É o Senhor." E quando ele disse: "É o Senhor", Pedro na hora se assustou, cingiu de suas vestes ou de sua capa, colocou a sua capa e mergulhou na água. Deixou seus amigos sozinhos com o difícil trabalho de recolher aquela rede cheia de peixes e foi ao encontro de Jesus. Pedro, mais do que qualquer um, precisava ter um encontro com Jesus. Algumas coisas precisavam ser resolvidas. E quando todos chegam ao barco, qual não é a surpresa? Que aquele que perguntou se existia alguma coisa para comer, ele mesmo já tinha preparado a refeição, o desejum, o café da manhã deles. Tinha pão e tinha peixe assado, fresquinho, na hora. E Jesus oferece comida para eles. E todos ali comem, os 8 reunidos, comem aquele café da manhã saboroso que o próprio Senhor Jesus fez. Depois disso, todos com a barriguinha cheia, chega a hora de Jesus acertar o foco com um dos seus discípulos. Como eu disse, Pedro era o líder deles. Pedro encabeçava-os. E Jesus precisa acertar o foco com esse discípulo tão importante para o seu reino. Pedro fazia parte do círculo seleto de Jesus. Pedro fazia parte dos 70 discípulos aos quais Jesus enviou para pregar as boas novas do reino de Deus. Pedro ainda fazia parte do círculo mais íntimo dos 12, ao qual Jesus escolheu para si lá no começo do ministério. Pedro ainda fazia parte de um grupo mais íntimo de discípulos, que eram os seus 3 mais chegados: Pedro, Tiago e João. Então, desse círculo íntimo que Pedro faz parte, Jesus acha importante acertar o foco desse discípulo ao qual está fora do foco, está querendo voltar para a velha vida, querendo voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, ao qual Jesus disse: "Vinde após mim e vos farei pescadores de homens." Pedro estava querendo pescar peixes novamente, e não homens como Jesus tinha prometido. E é por isso que com ele precisa ser trabalhado, ele precisa compreender realmente o ofício em que Jesus tem para ele, em que Jesus lhe tem preparado. Eu quero lembrar a vocês algumas particularidades na vida de Pedro junto ao ministério de Jesus. Uma vez Jesus ele começou a dizer como ele teria que morrer, como ele teria que ser entregue ao povo, aos sacerdotes, e de que ele morreria crucificado, acusado injustamente, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E Pedro, muito provavelmente, Pedro era mais velho que Jesus. E Pedro, indignado com aquela fala de Jesus, a Bíblia diz que Pedro repreende Jesus. E diz: "Olha, não faça isso, tenha misericórdia, tenha dó,
tenha compaixão de si mesmo. Isso não vai acontecer com você. Não fale essas coisas. A ponto de Jesus enxergar nas palavras de Pedro uma seta maligna e dizer: para trás de mim, Satanás. Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas somente nas coisas que são da terra. Jesus disse isso a Pedro porque amava Pedro, porque precisava ajustar o seu foco. Pedro pensava apenas naquilo que era material, terreno e transitório. E Jesus queria que ele pensasse não no material, mas naquilo que era espiritual, celestial e eterno. Uma outra feita, Jesus disse para ele: olha, Pedro, Satanás pediu para que te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, eu orei por ti. Satanás via em Pedro um elo fraco. Satanás via em Pedro, no seu temperamento sanguíneo, alguém que ele poderia usar, alguém que ele poderia atacar e fazer Pedro tropeçar em palavras, em ações, em atitudes. Satanás enxergava isso em Pedro, mas Jesus enxergava em Pedro coisas diferentes. Jesus enxergava além das fraquezas de Pedro. E uma vez Jesus dizendo: olha, todos vocês vão me abandonar, vão me deixar. Pedro levanta a voz e diz assim: olha, todos podem te abandonar, menos eu. Eu não vou te abandonar. Onde quer que o Senhor esteja, eu estarei contigo. Estou contigo e não abro. Estamos juntos em qualquer situação. E Jesus então disse para ele: olha, na verdade te digo, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro: eu? De maneira alguma vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Fato é, do conhecimento de todos, que quando Jesus é preso, Pedro ainda tenta ali uma atitude raivosa, corta a orelha do soldado Malco, ao qual Jesus tem que restaurar ali sobrenaturalmente. Mas fato é que todos fogem. Todos o abandonam. E a profecia de Jesus em relação a Pedro se cumpre cabalmente durante a madrugada, quando ele é confrontado numa roda junto à fogueira, que ele fazia parte daquele grupo seleto de Jesus. Ele diz: não, sim, fazia sim. Eu estou te reconhecendo. Ele disse: não. E aí um dos que estavam na fogueira diz assim: até a tua fala te denuncia. Você fala como ele. Você tem um jeito de falar daqueles que o seguem. E ele começa a praguejar e a negar. E quando ele faz isso, o galo canta. E a Bíblia fala que ele sai dali e chora amargamente. Fato é que quando Jesus Cristo é crucificado naquela sexta-feira, naquelas horas entre 9 horas da manhã e 3 horas da tarde, aparentemente, o único discípulo que chega perto, que tem coragem para chegar perto, porque eles temiam morrer, eles temiam que os romanos tirassem a vida deles, porque eles eram muito próximos de Jesus. Aparentemente, o único discípulo que fica perto da crucificação, que fica perto da cruz de Cristo, é João. Os outros acompanham de longe. Não tem coragem para chegar mais perto. Não tem coragem para se aproximar. Inclusive, Pedro. A relação entre Jesus e Pedro é estremecida. A relação que os dois tinham é estremecida. Pelo menos no ponto de vista de Pedro. Pedro diz: dei mancada. Pedro diz: neguei o meu Senhor. Acabou para mim. Ele não confia mais em mim. E quando Jesus Cristo ressuscita no domingo, e o anjo está lá na porta do sepulcro para receber as mulheres que para lá vão, e o anjo ele faz uma coisa muito interessante.
Ele fala para as mulheres que Jesus não está mais ali e que Jesus ressuscitou. E ele diz assim, ó, ele vai adiante de vós para a Galileia, anunciai aos discípulos e a Pedro. O anjo ele faz questão de citar Pedro pelo nome. E eu imagino essas mulheres indo levar a notícia aos discípulos que estão reunidos num quarto fechado, temendo os romanos e as autoridades religiosas judaicas. E elas dizem, olha, o anjo disse para nós que Jesus ele vai para a Galileia e que lá ele vai encontrar vocês, os discípulos. E ele ainda disse mais, ele vai encontrar vocês e a Pedro. E Pedro deve ter tomado um susto na hora e disse, o anjo falou o meu nome. Você tem certeza disso? Sim, Pedro, ele falou o seu nome. Para provar que a relação estava estremecida do ponto de vista do homem para Deus, mas de Deus para o homem, do Senhor para o homem. Deus ainda contava com Pedro, Jesus ainda contava com Pedro, bendito seja o nome do Senhor. E Jesus se encontra, primeira vez no domingo, no outro domingo, e agora junto ao mar de Tiberíades. E Jesus agora quer conversar com Pedro individualmente. E Jesus pergunta para ele, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E Pedro diz, Senhor, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus então diz para ele, apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta novamente, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta uma terceira vez. É interessante notar que no grego ao qual o Novo Testamento foi escrito, quando Jesus faz a pergunta se Pedro o ama, Jesus ele pergunta, e a palavra que designa amor quando Jesus pergunta é ágape. É como se Jesus perguntasse, Pedro, você me ágape? Quem sabe um pouquinho de grego sabe que ágape é o amor de Deus, é um amor infalível, é um amor que não pode falhar. É o amor incondicional que Deus tem para a sua criatura. E quando Pedro responde a Jesus, ele não responde no ágape, ele responde na palavra grega filéu. Sim, Senhor, eu te filéu. Filéu é um amor condicional. Filéu é um amor entre parentes, é um amor relacional, é um amor falho. Então Jesus pergunta no ágape e Pedro responde no filéu. Jesus pergunta uma segunda vez no ágape e Pedro responde uma segunda vez no filéu. E quando Jesus vai fazer a terceira pergunta para Pedro, Jesus inverte a palavra, em vez de perguntar no ágape, Jesus pergunta no filéu. Como se Jesus dissesse, Pedro, tu me amas? Tu me amas com amor que pode falhar? É isso que você está me dizendo? E Pedro responde pela terceira vez entristecido. Sim, Senhor, eu te amo no filéu. Eu te amo no amor que pode falhar. Porque uma vez eu disse para o Senhor que podia. Uma vez eu disse para o Senhor que eu era um super crente, que eu era um espiritual mais do que os meus irmãos. E eu falhei miseravelmente. Portanto, agora eu não consigo dizer que eu te amo no ágape. Eu te amo no amor filéu, no amor que pode falhar. E qual foi a resposta de Jesus para Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, ele não espera que o seu amor por ele seja perfeito. Nós temos um amor manco por Deus. Quantas vezes você decepcionou Jesus? Quantas vezes você pisou na bola com Jesus? Acredito que muitas vezes, assim como eu. Nós pisamos na bola constantemente com Jesus. Mas o amor de Deus por nós, o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você, ele continua perfeito. Jesus não nos ama menos, conforme nós pisamos na bola com ele. Jesus, ele nos ama com amor igual. Como diz o autor Max Lucado,
Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos. Deus te ama com amor incondicional. E Ele sabe que o meu amor, o seu amor, o nosso amor por Ele é um amor manco. É um amor imperfeito. É um amor que deixa muitas vezes a desejar. Mas mesmo assim, a palavra de Deus para mim e para você é: apacenta as minhas ovelhas. Ele continua nos dando um ofício. Ele continua nos dando algo, um cargo, algo para fazer. Ele continua nos dando um ministério na vida. Não sei qual é. Eu sei qual é o meu, que é ensinar. Qual é o seu? Deus tem te dado um dom, um ministério, e Ele está dizendo: continua, continua, mas Senhor, o meu relacionamento com o Senhor é falho. E Ele ainda assim diz: continua, porque o amor que eu tenho para contigo, Ele continua perfeito e Ele não vai mudar. Bendito seja o nome do Senhor. O que você quer dizer com isso, pregador? Que a gente pode adorar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que o seu amor por Deus, ele nunca será perfeito. Ele sempre será suscetível a falhas. Mas ainda assim, Deus, ele quer contar comigo e com você para levar as boas novas do reino dele para quem precisa. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já cansei de ver grandes homens e mulheres de Deus que tiveram grandes mancadas na vida. É assim com os personagens da Bíblia. E é assim com os homens e mulheres de Deus da atualidade. E quer saber? Sempre será assim. Mas o amor de Deus para conosco sempre será incondicional. É amando assim. É Deus nos amando assim. Que nós vamos receber esse amor. E vamos levar de volta um amor, ainda que falho, ainda que manco, mas um amor crescente, um amor doador, um amor que vai sempre pensar no outro e vai sempre melhorar em relação a Deus e em relação com quem está próximo de nós. Eu quero lembrar a você o jeito que Pedro morreu. A Bíblia não diz como é que Pedro morreu. Mas a tradição diz que Pedro, por pregar o evangelho, por anunciar as boas novas, depois de escrever as suas 2 cartas, depois de viver uma vida para Deus, as autoridades o pegam e resolvem fazer dele um exemplo. E a sentença da morte dele foi a mesma sentença que Jesus teve: morte por crucificação. E diz a tradição que Pedro então levanta a voz e diz assim: eu não mereço morrer do mesmo jeito que o meu Salvador morreu. Aquele que um dia fugiu, aquele que um dia deu mancada com Jesus, deixando ele sozinho, aquele que um dia não teve coragem de chegar perto da cruz e se humilhar diante do Salvador, agora enfrenta a morte de cabeça erguida. E segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de morrer como o Salvador dele tinha morrido. Assim morreu Pedro, provando que aquele amor falho, ele podia sim crescer em graça, que aquele amor manco, ele podia sim realizar e dar frutos para o reino, como deu. Pedro foi o pregador do Pentecostes. Pedro escreveu 2 cartas do Novo Testamento. Pedro teve uma participação imensa no Evangelho de Marcos, que foi ele que contou para Marcos aquilo que Marcos escreveu. A contribuição de Pedro para o reino, ela foi enorme, ela foi gigantesca. Porque uma vez Deus acreditou no homem, mesmo com amor falho, mesmo com amor manco, mas com o Espírito Santo de Deus na vida dele, produziu bons frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus.
Talvez você já tenha dado muita mancada com Deus, mas eu quero dizer, Deus ainda conta com você. Deus ainda quer usar você, mesmo com amor falho, mesmo com amor manco em relação a Ele. Deus, Ele quer usar você para levar as boas novas do seu reino para quem precisa ouvir. Quer usar você no seu ministério, no dom que Deus tem te dado, para que almas se acheguem aos pés dele, para que vidas sejam transformadas através da sua palavra. Assim como eu creio que esse vídeo vai mudar, transformar, vai impactar vidas através da palavra de Deus. Como eu disse no começo, não por causa do mensageiro, mas por causa da mensagem de Deus que é viva e eficaz. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir nisso e que o nome de Deus possa ser glorificado acima de tudo. Amém.